Oi pessoal, eu sou a Ellen Maretti, da equipe Multitécnicas. Este é um vídeo para mostrar para vocês um ponto que nós já fizemos numa outra peça. E foi feito um poncho, que é uma peça rápida, simples de ser feita. Como não há cavas e nem decote para quem é iniciante, é uma peça que eu indico para que você comece a fazer o crochê de grampo. E nós vamos trabalhar nesta peça de duas maneiras, tanto no ponto novo, que é sem girar o tear de grampo, e o ponto de franjas que já foi feito em outras peças e que nós utilizamos o tear de grampo duplo e o tear de 15 centímetros. Agora, nós faremos com o tear de 10. Então, para esta peça, você vai precisar de 3 novelos do fio cores. Eu trabalhei especificamente no ponto novo com a parte central do ponto em outra cor. Então, caso você queira fazer de uma cor só, então você vai precisar de 4 novelos de uma mesma cor. Como eu trabalhei na parte central de outra forma, você escolhe a cor que você deseja. Eu trabalhei em branco e preto. Então, são 3 novelos da cor preta, 1 novelo da cor branca. A agulha de crochê que eu estou utilizando para esta peça, eu trabalhei com a de 3 milímetros. Se seu ponto for muito solto, você pode trabalhar com a de 2,5 milímetros ou a de 3 milímetros e meio, se seu ponto for muito apertado. Uma agulha de ponta redonda para esconder as pontinhas dos arremates, o tear de 10 centímetros, a tesoura e os marcadores de carreiras. Então, esse é o material necessário. Se você quiser fazer o ponto que nós fizemos anteriormente, seguindo a mesma receita no tear de grampo duplo, também é possível. Mas essa receita específica nós vamos fazer com o tear de 10 centímetros. Para começar as explicações a respeito do ponto, primeiro eu vou mostrar para vocês como foi feito o geral da peça. Nós trabalhamos 5 tiras iguais a essas que estão aqui, 5 tiras do mesmo tamanho, são 125 alças em cada tira, e a última tira, que é a tira da barra, no ponto de franjas. Estas tiras aqui, que tem essa parte central na cor branca, são as tiras que nós trabalhamos de forma sem girar o tear, e o ponto de franjas já é da maneira tradicional. As emendas são apenas com os arcos de correntinhas, com ponto baixo, então ele é bem simples de fazer. Você vai fazer as 5 tiras, então serão 2 retângulos unidos na parte superior, onde tem o ombro, e pronto, não tem mais nenhum segredo. Esta parte que eu estou falando agora, que são essas tiras dessa forma, você pode depois substituir, se desejar, ou pela mesma cor, fazer na parte central com um fio de lurex, que vai dar o brilho na tira, exatamente no centro, deixando a peça bastante diferenciada. Então, agora eu vou explicar para vocês como nós fizemos esta tira e depois o ponto de franjas. Então, você vai pegar o tear de 10 centímetros, a agulha. O início do ponto, da forma onde você coloca o fio no tear, é aquelezinho tradicional. Você aumenta a laçada, deixa a laçada mais ou menos o suficiente para que você coloque no centro do tear. Então, este nozinho, ele precisa ficar bem no meio. Você vai regular ele já posicionado e que fique bem no centro. A ponta inicial fica para fora, que essa ponta depois a gente vai arrematar. E agora, ao invés de trabalhar com agulha, a gente só vai fazer a passagem das alças no tear. E óbvio que fica um pouco mais fácil se você segurar ele com a mão esquerda na lateral. Conforme você for trabalhando, você vai descobrir a melhor maneira, né? Eu encontrei essa que eu deixo pro lado esquerdo, eu apoio ele numa mesa ou no braço do sofá, deixo essa pontinha caída para trás, e agora é somente passar o fio de um lado para o outro, lembrando sempre de cruzar. E o nozinho, ele vai ficar aqui no centro, então você segura aqui o início, conta sempre quando você fizer os dois lados, então aqui eu já tenho 1, 2, e reparem que eu passo por cima, laço a haste e volto, fazendo este cruzamento no centro. Então, não é somente enrolar, você tem que passar por cima, fazendo como se fosse um 8, né? Indo e voltando entre as hastes, mas obrigatoriamente fazendo esse cruzamento, para que na hora que nós façamos o ponto baixo, na parte central, esse cruzamento seja o suficiente para que a gente, como se fosse uma trança mesmo das alças. Você deve contar sempre dos dois lados, como eu já tinha dito anteriormente, são 125 alças.
5 tiras para a parte da frente, como frente e costas são iguais, então você vai ter 5 tiras para a frente e 5 tiras para as costas, mais a tira da barra. Então, 125 alças. Quando você chegar no final da tira, eu vou fazer como se fosse já a última alça, né, 125 alças, laça. Como eu comecei do lado esquerdo, a última laçada sempre fica nessa parte do tear. Você vai laçar, vai pegar as 2 últimas alças que estão aqui, você puxa lá atrás o ponto que você vai trabalhar, né, que seria o arremate, laça uma vez. Essa laçada de uma vez, você vai ficar exatamente no centro da mesma maneira que nós fizemos o primeiro nozinho. E faz uma última correntinha apenas para que seja o final mesmo do trabalho. Aí, nós vamos cortar o fio aqui. Puxo essa pontinha e fiz o arremate, então, da tira. Isso aqui agora não pode ser retirado do tear de jeito nenhum, porque senão você vai perder todo o trabalho, todo o fio. As 125 alças, é necessário que você passe para baixo da trava do tear. Essa trava obrigatoriamente tem que ficar aqui, porque naturalmente nós apertamos um pouco o fio e as hastes fecham. Então, você precisa manter sempre a trava na parte central, vai ficar repleto de alças. No final, você vai tirar esta trava e vai colocar na parte superior. Por quê? Nós começamos a fazer o trabalho de baixo para cima, na parte inferior aqui, para trabalhar até lá em cima. Aí, quando você puxar, deixar as alças aqui no topo, com a trava na parte superior, não existe perigo que as alças caiam do tear, você pode empurrar aqui tranquilamente, não existe a possibilidade de você perder, principalmente as últimas alças. E outra coisa também é que a trava mantém as hastes sempre posicionadas no mesmo local. Com as alças já prontas, nós vamos pegar então o fio branco, que é onde eu vou trabalhar a parte central. Faço o ezinho inicial, que já foi feito para colocar o fio no tear. Agora, eu não vou alongar este ezinho, ele fica pequeno mesmo. A única coisa é que você precisa começar por trás. Então, você vai fazer este movimento, deixando a pontinha lá atrás solta. Apenas o primeiro ponto, você vai trabalhar esta laçada, este primeiro nozinho junto com o fio que tá aqui em cima. Você vai pegar com o fio da alça superior, então será esta primeira laçada junto com esse fiozinho. Mas isso é só no primeiro, porque depois nós vamos fazer apenas 2 fios. Você faz o primeiro ponto, que seria o ponto normal, ponto baixo, laço. E aí, sim, faço o segundo ponto. Então, sempre são 2 vezes. O primeiro ponto é desta forma. Agora, o segundo, você só vai pegar o fio que está vindo da direita e o da esquerda juntos, sempre fazendo o mesmo movimento. Você laça uma vez, como se fosse uma correntinha, pega os 2 juntos, laça novamente e faz o ponto baixo. Agora, é um movimento repetitivo. Você sempre vai puxar 2 alças, uma de cada lado, faz uma espécie de uma correntinha, né, que seria para subida, laça o segundo ponto. Então, aqui, este movimento que é repetitivo agora de toda a tira do tear de grampo, você vai fazer em todos até chegar na última alça. Cheguei na última laçada, onde existe aquele nozinho final. Vou trabalhar da mesma maneira que nós fizemos em todas as carreiras. Se você conseguir, sempre deixe o nozinho exatamente no centro deste ponto baixo. Da mesma maneira que nós pegamos 3 fiozinhos no início, você também vai acabar pegando esses 3 fiozinhos no final, faz o ponto baixo normalmente. E a última correntinha, alonga um pouquinho, corta o fio e pronto. Esse é o único jeito que você tem, são os detalhes principais para que fique perfeito. Lembrando que este ponto, ele tem direito e avesso. Então, para que vocês reparem e saibam qual é o direito e avesso, o lado direito, ele fica como se fosse uma trancinha nessa parte superior, que são as correntinhas que nós vamos fazendo para a subida das carreiras.
E na parte de trás, ele fica um pouco mais liso. Então, quando você passa a mão, você sente que a parte de trás é um pouco mais baixa e a parte da frente é um pouco mais em relevo. Então, quando houver essa dúvida de se você está no avesso ou no direito, lembre-se de procurar essa trancinha. E por que direito e avesso? Quando você estiver fazendo o acabamento, que são as uniões das alças, procure deixar sempre esta parte, este lado, voltado para frente, para que tanto os pontos baixos das uniões das alças e essa parte central também esteja aqui. Outra dica que eu gostaria de dar já nesse momento, caso você queira, é possível trabalhar 2 carreiras iguais a essa, uma de cada cor. É uma outra dica para você modificar sua peça, se houver a intenção de fazer uma novidade, você pode trabalhar 2 cores no centro da peça. Então, essa é a forma de fazer esta tira. Puxo a trava e pronto, já tenho a tira prontinha, pronta para que seja feitas as uniões. Então, 125 alças, 5 tiras para frente, 5 tiras para as costas. Então, serão 10 tiras iguais, trabalhadas dessa mesma maneira. Agora, eu vou explicar como que foi feito o ponto de franjas e daí vamos finalizar com a montagem. No ponto de franjas, você vai trabalhar com o tear de grampo com a trava na parte central normal, faz aquele ezinho inicial, puxa na parte central, posiciona o tear. Agora, diferentemente do outro que nós passamos o fio sem trabalhar, esse nós vamos trabalhar a parte central. Você laça a primeira vez. Se eu fosse trabalhar o ponto comum, eu já faria a laçada aqui no centro e puxaria o ponto baixo. Mas o ponto de franjas é necessário que de um dos lados você tenha o fio enrolado. Então, eu escolhi do lado direito e eu faço 3 vezes esse movimento. Lacei 3 vezes, apenas no primeiro ponto eu vou pegar o fiozinho aqui de trás. Depois a gente pega pela frente sempre. Faço ponto baixo. Jogo minha mão para trás, esse é o movimento principal, viro o tear. No ponto de franjas, um lado é normal, somente a alça que está aqui. No outro lado, a tira que já está enrolando para formar aquela alça alongada. Puxo já agora a primeira perninha que fica para frente aqui da alça, faço ponto baixo normalmente. E minha mão já está aqui atrás. Giro o tear. Estou já novamente do lado do ponto de franjas. Esse fio passou uma vez, agora eu faço 3 vezes. 1, 2, 3. Desço. Uma dica, não apertem demais essas alças que vocês enrolam, porque é normal que a gente às vezes aperte um pouco mais. Quando está repleto de alças, você não consegue trabalhar esse movimento que eu estou fazendo aqui, fica muito apertado, principalmente se seu tear não for encerado. Os nossos teares são encerados, então eles são bem lisinhos e ele corre com facilidade. Mesmo assim, eu evito de apertar. Então, cuidado, porque senão você vai perder a tira se estiver apertado demais deste lado. Faço agora o fio pela frente, no primeiro ponto eu peguei o de trás, agora todos serão pela frente. Faço ponto baixo, normalmente. Esta tira também tem 125 alças, ela é do mesmo tamanho, porque o retângulo, ele é todo igual. Então, você vai fazer 5 tiras, daquele jeito que nós fizemos agora na primeira parte, e 2 tiras, uma tira, né? Uma pra frente e uma pras costas, com o ponto de franjas. O lado que você vai terminar sempre será o lado da franja, o lado direito, né? Então, vou enrolar aqui as 3 vezes. O arremate, normal, laço, faço ponto baixo, uma correntinha para arrematar, corto o fio e pronto, já está finalizado. O tamanho da franja, você vai definir da maneira que você desejar. Eu fiz com 3 laçadas, porque eu quis um poncho um pouquinho mais comprido, um pouco maior o tamanho da franja, mas caso você queira uma franja menor, mais curtinha, também é possível. Então, quando você tira do tear, você vai puxar, a franja não fica desfiando, justamente porque as pontas ficam sempre com a curva, ela não será cortada. Pode cortar? Pode. Eu não gosto, eu prefiro que fique assim, porque mesmo que a peça seja lavada, até mesmo de uma forma não muito adequada na máquina, as pontas sempre ficarão perfeitas. Então,
caso você corte, procure fazer os nozinhos nas pontas para que isso fique mais perfeito. Então, essa é a maneira de fazer a tira do ponto de franjas e agora nós vamos fazer a montagem da peça. Agora nós vamos fazer a montagem da peça. Eu fiz aqui uma amostra de 30 alças, a primeira tira, que ela é trabalhada na parte central com a cor branca. Lembrem-se que existe o lado direito e o avesso. Quando vocês trabalharem da direita para a esquerda, a tira da parte central estará para o lado direito. Quando você for trabalhar esta parte inferior, você obrigatoriamente precisa virar a tira para que ela fique sempre do lado direito. Então, eu vou pegar aqui o fio. Eu trabalhei com a cor preta, se você desejar também pode ser com a branca. O grupo será sempre de 5 alças. 3, 4, 5. São 3 pontos baixos, fechando o grupo de 5 alças. Então, eu faço o primeiro ponto baixo, o segundo e o terceiro. O espaço entre cada um dos grupos são 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, repito o grupo de 5 alças. 2, 3, 4, 5. Eu sempre faço este movimento, eu alinho a tira. Uma coisa que eu gostaria de falar a respeito desta tira e do modo que nós trabalhamos, quando você puxar esta parte central, esta parte, ela é presa de forma diferente. Tomem cuidado para não puxar demasiado as tiras para um dos lados, porque senão o fio pode correr nesta parte central. Até que todas as alças estejam unidas, sempre trabalhe com uma certa delicadeza nessa parte central para que ela não fique torta ou que alguma das alças fique de tamanhos diferentes. Então, laço novamente, faço os 3 pontos baixos e assim será sucessivamente até você chegar no final da tira. Então, você vai trabalhar os 3 pontos baixos dessa forma. Quando você fizer a primeira lateral, ela será desta forma, nós trabalhamos aqui. Trabalha a parte inferior da tira da mesma maneira, isso na primeira. Quando nós estivermos já na segunda tira, você já vai começar a fazer a emenda junto com a próxima. Nós temos 5 correntinhas, será trabalhado 2 correntinhas, um ponto baixo e 2 correntinhas. Eu vou fazer até o final e daí vamos fazer a emenda de uma tira na outra. Trabalhei as 2 laterais com os grupos de 5 em 5. Quando você for fazer a próxima tira, digamos que esta seja a primeira tira da parte inferior, da parte da barra. Você vai iniciar a próxima tira primeiro pegando no primeiro ponto baixo que nós temos aqui. Lembrem-se que nós temos o lado direito e o lado avesso, então eu deixo a tira voltada para o lado direito. Faço um ponto baixíssimo para iniciar. Trabalho 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aí sim, eu vou vir na próxima tira. Eu estou com aquela amostrinha pequena aqui, mas é como se fosse a próxima tira de 125 alças. Pego o grupo de 5 alças, faço o ponto baixo, os 3 pontos baixos que fecham esse grupo de 5 alças. Então, 1, 2, 3... E aí, eu faço apenas 2 correntinhas. Como o intervalo são 5, eu trabalho 2, um ponto baixo, pegando naquele centro, no arco de correntinhas da carreira anterior, faço 2 correntinhas de volta e pego o próximo grupo de 5 alças. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Trabalho novamente os 3 pontos baixos. Eu vou abrir agora para que vocês vejam de que maneira que fica a emenda. Ela é uma emenda simples, apenas com as correntinhas. Então, esta emenda de toda a peça ficará desse jeito. Nós temos aqui na lateral sempre 3 correntinhas para iniciar, para formar este desenho. Pego os 3 pontos baixos, 2 correntinhas, o ponto baixo que pega sempre nos arcos, até finalizar. Então, os grupos, eles sempre ficam alinhados, um em cima do outro. Agora, eu vou explicar como que nós pegamos a barra, como se aqui fosse a barra, eu estivesse subindo para vir em direção ao decote.
E esta parte aqui será onde nós vamos emendar o ponto de franjas. Já tenho aqui aquela mesma amostra, só virei ela ao contrário. Os grupos estão aqui. A minha barra da peça vai ficar justamente para baixo. O ponto de franjas está aqui, a tira de 125 alças. E eu vou começar da mesma maneira que eu comecei a outra carreira. Eu primeiro venho no grupo que está já posicionado, que já está pronto, faço um ponto baixíssimo de início para pegar este ponto, prender o fio mesmo nessa carreira. Faço 3 correntinhas e venho na tira o lado menor, lógico, as franjas ficarão para baixo. Pego 5 alças, então tem 3, 4, 5. E vou trabalhar exatamente igual nós fizemos na outra tira. 3 pontos baixos fechando o grupo de 5 alças. Então, 1, 2, 3. Trabalho 2 correntinhas. Venho no arco que está da carreira anterior, que é a carreira justamente da barra. Faço o ponto baixo, 2 correntinhas para voltar. E volto pegando as próximas 5 alças. 2, 3, 4, 5. Laço, faço novamente os 3 pontos baixos. Então, é muito simples, você só precisa lembrar do seguinte, que são sempre grupos de 5 alças, separados por 5 correntinhas, e nós fechamos com 3 pontos baixos. É bem básica essa montagem, eu não quis fazer nada muito complicado para que quem está iniciando seja mais fácil. Então, você vai lembrar apenas de iniciar para fazer este acabamento, porque finalizada toda a peça, essas pontinhas que nós temos aqui nas laterais, com agulha de mão, você deve entrelaçar, passar por dentro de cada uma dessas partes. E aí, finalizar a peça fazendo apenas a união da frente e costas. Então, eu vou mostrar agora a peça no manequim para que vocês vejam como vai ficar a parte superior. Todas as emendas são feitas dessa forma que nós fizemos aqui. E quando vocês forem emendar os ombros, a mesma coisa será feita. 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas. Só que como você já fez uma das frentes, por exemplo, você fez a frente, quando você estiver na última tira, que fica no decote, aí sim nós trabalharemos essa carreira. Agora eu vou mostrar na peça como fica a parte de cima. Aqui nós temos a peça pronta, com todas as tiras já emendadas, da maneira que nós explicamos, com as emendas nas partes dos arcos de correntinhas. E o que nós colocamos aqui no manequim é para que vocês vejam com uma nitidez um pouco maior a questão da emenda dos ombros. Então, nós fizemos esta emenda com a mesma maneira que foram feitas as emendas das tiras da parte do corpo. Então, você vai trabalhar aquelas 3 correntinhas no início e fazer 7 grupos. Então, são 7 grupos emendados. Quando você chegar no 7º grupo, trabalha normalmente até chegar no próximo ombro, aonde você faça a marcação também de mais 7 grupos. Eu deixei o suficiente um pouco mais aberto, mas caso você queira um decote mais fechado, você pode fechar 8 ou 9 grupos, o suficiente para que passe a cabeça. Ou um decote mais aberto também é possível. Mas aqui nós fizemos com 7 grupos de emenda. O poncho eu deixei aberto, porque, lógico, por ser um poncho, nós não fechamos a parte de baixo do ombro, mas caso você queira, você pode também fazer o fechamento das laterais. Outra dica é colocar a franja na lateral, também pode ser feita assim. Nós fizemos a foto, tanto desta maneira de ser vestido, quanto também com a parte do meio para frente, então ele pode ficar na horizontal ou na vertical, a questão das tiras, são 2 maneiras de você vestir a peça. E essa foi uma dica para uma peça simples, para iniciantes, para quem ainda não tem muita prática com golas, decotes e cavas, por ser uma peça de tiras retas, ela se torna mais fácil de ser feita. A altura do decote até o final da franja tem aproximadamente 65 centímetros. Caso você queira uma peça maior, você pode ou aumentar o tamanho das franjas, fazendo um maior número de voltas naquela parte do tear, ou você pode colocar mais uma tira.
Aí fica a seu critério. Se você quiser uma peça maior do que essa nas laterais, porque ela veste, ela seria quase que tamanho único, mas ela veste aproximadamente até tamanho 48, talvez até 50, porque ela é bastante larga. Mas caso você queira uma peça maior, trabalhe sempre em grupos múltiplos de 5, mantendo a mesma receita, que aí você não precisa modificar nada. Essas foram nossas dicas. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito de qualquer passo da receita, vocês podem entrar em contato através do nosso e-mail no contato@multitecnicas.com.br. Se você tiver interesse na aquisição dos fios, tanto do fio cores ou com o fio de lurex para fazer as emendas, você pode comprar através do nosso site no www.multitecnicas.com.br e também através do e-mail. E se você gostou desse vídeo, clique em curtir e se inscreva no canal para saber das novidades. E até a próxima!